Bom, imagina-se a seguinte cena, que provavelmente é o grande desejo de muita gente hoje em dia. Uhum. É quinta-feira, o final da tarde se aproxima, o sol começa a baixar e o expediente da semana inteira está, chegando ao fim. O sonho de consumo de quem nos ouve, com certeza. Exato. Sexta, sábado e domingo inteiramente livres pela frente. Nada de despertador, nada de trânsito, trabalhar apenas 4 dias por semana e ter 3 dias inteiros de descanso. É muito tentador. Uma abundância de tempo para a família, para o lazer ou simplesmente para não fazer absolutamente nada. Parece um cenário de sonho, né? E é exatamente essa proposta que tem dominado as rodas de conversa e os debates recentemente. O famoso fim da escala 6x1. E a transição direta para o modelo 4x3 aqui no Brasil. Bom, vamos destrinchar isso, porque a nossa missão nesta imersão de hoje é ir muito além daquele apelo emocional inicial. E é uma missão necessária. Totalmente. Nós queremos entender as engrenagens, as polias e os motores reais por trás dessa ideia. O apelo da qualidade de vida é uma força inegável e muito humana, sabe? Mas a economia, infelizmente ou felizmente, opera com uma gravidade própria. Para esta nossa análise de hoje, mergulhamos nas anotações e reflexões bastante detalhadas de Evaristo Fagundes Ciambarella. Aquele material intitulado A Verdade sobre o Fim da Escala 6x1 que ninguém está percebendo. Exatamente. É uma leitura que força a gente a dar um passo para trás. Em vez de focar apenas no alívio imediato que um dia a mais de folga traria, a análise propõe investigar se essa mudança monumental tem como parar em pé. Parar em pé sem gerar fraturas econômicas e culturais profundas na sociedade, né? E lendo essas notas, fica muito claro que existem questões estruturais gigantescas que raramente aparecem naquelas manchetes rápidas. Ou nas discussões de redes sociais. Pois é. Se você não aumenta a produtividade, a gente tem, no Brasil hoje, 40 milhões de pessoas que produzem e sustentam os outros restantes. São 20% da população que sustenta o restante. E o restante sustenta, eu estou falando, sustenta o governo, sustenta os funcionários públicos, sustenta os aposentados. Quando eu falo sustenta, é porque é por meio dos impostos arrecadados que o governo consegue pagar os programas de beneficiários, os salários dos funcionários públicos e etc, e etc. Portanto, é sim uma disfunção muito grande, onde apenas 20% consegue produzir, pagar impostos para sustentar o restante do Estado. É impossível que isso funcione. Pois bem, esse dado saiu na semana passada, segundo o IBGE, 43 milhões de pessoas que são da iniciativa privada, funcionários registrados ou autônomos. Você tem ali, de resto, muitos que vivem do próprio Estado. Certo? Beleza. São 50 milhões, mais de 50 milhões de pessoas que vivem de programas familiares, mais de 12 milhões de funcionários públicos, quando você tem 100 milhões da população economicamente ativa. A premissa é sedutora, para quem nos ouve, claro. A ideia de ter mais tempo para respirar é algo que qualquer trabalhador deseja. Sem dúvida. Ele diz 4 dias úteis? Como assim, gente? O fim de semana seria de 3 dias? Que delícia! No entanto, a grande provocação que conduz essa exploração das fontes é a seguinte: é matematicamente e economicamente viável reduzir o tempo de trabalho em 20%, sem que isso reduza a produtividade geral? E sem que os custos de tudo disparem? Exato. E o mais vital, sem destruir a geração de empregos. O que é fascinante aqui é que a raiz dessa discussão não é uma novidade do nosso século. A reflexão histórica trazida no texto nos leva direto para o calor da Revolução Industrial. Lá no século XIX. Isso, resgatando a figura de Paul Lafarge. Ele publicou um panfleto que causou muito barulho na época chamado O Direito à Preguiça. O título já é provocativo por design, né? Muito. No século XIX, o genro do Karl Marx escreveu um livro clássico chamado O Direito à Preguiça. Numa sociedade que discutiu o direito ao trabalho, que é necessário, claro, ele fez, o Paul Lafargue, o direito à preguiça. Quando se ouve falar em direito à preguiça, a associação imediata é com a irresponsabilidade ou sedentarismo. Mas o argumento dele passava longe disso. Lafargue estava olhando para aquelas fábricas escuras, cheias de fumaça. Com pessoas trabalhando 14 horas por dia. Isso, 14 horas por dia. E observando ao mesmo tempo a ascensão das grandes máquinas a vapor.
A tese dele era brilhante para a época. A ideia de que todo aquele maquinário pesado, toda aquela inovação tecnológica deveria servir como uma ferramenta de libertação. A máquina faria o esforço repetitivo e brutal. E o ser humano seria liberado para desenvolver o intelecto, a arte, a cultura e a vida em comunidade. Essa é a ponte perfeita para a distinção colossal que a análise de Ciambarelli estabelece. Existe um abismo intransponível entre duas realidades distintas apontadas nas fontes. Quais seriam? A primeira realidade é quando o avanço tecnológico, como um trator moderno ou, hoje em dia, um software de inteligência artificial, aumenta tanto a eficiência que as pessoas podem, de fato, trabalhar menos horas. Porque a máquina compensou a produção, certo? Exato. A segunda realidade é quando surge uma lei que simplesmente decreta a redução da jornada por pura força de caneta. Independentemente de haver tecnologia ou eficiência para sustentar essa queda de horas trabalhadas. É aí que mora o perigo apontado pelo autor. Só que se você reduzir a escala de 6 por 1 para 4, 3, 5, 2, o que você quiser, na caneta, o que acontece é o seguinte: significa que você aumentou de 20% a 30% o custo da mão de obra, né? Vai reduzir a escala de trabalho dele, só que você vai continuar pagando igual. Então, você aumentou o custo da mão de obra do trabalhador. Bom, se aumentou o custo, você tem algumas consequências. A primeira é, tá bom, se eu sou uma empresa, então eu vou repassar esses custos. E aí você vai ter aumento de preço para todo mundo. Segunda coisa, você talvez tenha que ter algumas demissões. Então você vai demitir algumas pessoas. De novo, quem você vai demitir? Os menos produtivos, os menos escolarizados, que são isso que os dados mostram. E aí então você vai ter demissão. A terceira coisa, você vai ter aumento da informalidade. Faz sentido. Uma coisa é o trator fazer o trabalho de 100 pessoas com paz, permitindo que elas descansem. Outra coisa bem diferente é uma lei proibir as 100 pessoas de usarem as pás na sexta-feira. Esperando que o buraco continue sendo cavado na mesma velocidade e profundidade. A intenção da lei é ótima, dar descanso, mas a Terra não se move sozinha. E o desenvolvimento de uma nação esbarra exatamente nessa barreira física. Boas intenções são louváveis na moralidade, mas na economia elas não substituem a capacidade produtiva. Uma legislação, por mais solidária que pareça no papel, precisa estar ancorada na forma como a riqueza é efetivamente gerada. Caso contrário, o efeito colateral pode engolir o benefício. Com toda certeza. Aqui é que a coisa fica realmente interessante, porque as anotações trazem uma história fantástica para ilustrar o perigo oculto das boas intenções descoladas da realidade. Ah, sim, a história do sábio. Essa mesma. Pensemos na figura de um mercador no meio do deserto. Os negócios dele estão à beira de um colapso total, a ruína é iminente. No auge do desespero, ele descobre que existe um grande sábio isolado nas dunas. E decide empreender uma viagem exaustiva para buscar aconselhamento. Isso. Chegando lá, ele se senta diante do sábio, expõe toda a sua tragédia financeira e implora por uma solução mágica, um caminho para a salvação de seu patrimônio. Aquele clássico momento de buscar uma resposta externa para um problema sistêmico profundo, né? E a resposta que ele recebe é bem enigmática. O sábio ouve tudo em silêncio. Depois de um tempo, olha para o mercador angustiado e solta apenas 2 palavras. Plante batatas. Só isso? Só isso. O mercador, crente de que está diante de uma sabedoria milenar, uma metáfora profunda sobre raízes e crescimento, volta para casa e obedece cegamente. Ele liquida o restinho do negócio que tinha, compra um pedaço de terra, adquire sementes e investe o último centavo de suas economias no plantio de batatas. E o desfecho não é dos melhores. Um desastre agrícola e financeiro absoluto. Ele perde tudo. Vai à falência completa. Tomado por uma fúria indescritível, ele refaz o caminho do deserto para confrontar o homem que o arruinou. Confronto revela o cerne da parábola. Quando o mercador exige saber o significado oculto do conselho que destruiu sua vida, o sábio responde com uma honestidade brutal. Não havia metáfora. Não havia análise de mercado. O sábio estava simplesmente com fome naquele momento. Estava pensando no próprio almoço. Ele queria comer batatas e verbalizou o próprio desejo, sem dedicar 1 segundo de pensamento à viabilidade do solo ou às finanças do mercador. É uma história engraçada, mas com fundo de tragédia que se aplica perfeitamente ao que estamos destrinchando hoje. O texto usa essa parábola para mostrar que nem toda proposta é sábia apenas porque vem de uma autoridade legislativa. Ou porque soa agradável aos ouvidos da população. Exato.
Prometer 3 dias de descanso por semana é o almoço apetitoso da nossa época. Mas a estrutura econômica de um país é o solo. Se o solo for árido, plantar essa ideia por decreto não vai gerar a colheita esperada, vai gerar falência. E isso nos empurra direto para o choque de realidade comparativo que o material aborda. É extremamente comum no debate público surgir o argumento europeu. A velha comparação. Sim. O questionamento usual é o seguinte: se na Europa, com seu estado de bem-estar social consolidado, as jornadas são menores e as pessoas vivem bem, por que o Brasil não pode simplesmente copiar e colar essa legislação? E a resposta está na base do que sustenta cada economia. O texto de Ciambarella coloca a Suécia como o contraponto perfeito. É um ótimo exemplo. Para entender essa diferença, precisamos olhar para o que esses países realmente fazem para ganhar dinheiro. A economia sueca é movida à exportação de tecnologia de ponta, equipamentos médicos avançados, engenharia de precisão. O conceito-chave aqui, que as notas destacam bem, é o alto valor agregado. Para ficar claro para nossa audiência, isso significa que eles não exportam a matéria-prima bruta, eles exportam a inteligência encapsulada em um produto. O lucro sobre a venda de uma máquina industrial complexa ou de um microchip é gigantesco. É essa margem de lucro formidável que financia salários altíssimos e permite que o funcionário vá para casa mais cedo. Porque a riqueza gerada em poucas horas é monumental. O cenário brasileiro opera em uma frequência estruturalmente oposta. A balança comercial depende de forma massiva da exportação de produtos primários, as chamadas commodities. Como a soja, o minério de ferro e o petróleo cru. É um setor incrivelmente vital e produtivo, claro, mas a dinâmica de preços e margens de lucro de uma tonelada de grãos é incomparável à de um satélite ou de um software complexo. Totalmente incomparável. Economias altamente industrializadas e tecnológicas compram seu tempo livre com eficiência de classe mundial. Economias de menor produtividade enfrentam amarras severas que impedem essa mesma luxúria de tempo sem quebrar a espinha dorsal dos negócios. E o diagnóstico do texto se aprofunda nos gargalos internos do Brasil que tornam a situação ainda mais delicada. Não é só o que produzimos, mas como produzimos. Verdade. A análise lista uma carga tributária que asfixia qualquer tentativa de expansão, uma burocracia que consome um tempo incalculável apenas para manter uma empresa dentro da lei e uma rigidez nas regras de contratação que já torna o emprego formal muito custoso por si só. A liberdade deve reger as leis de um país para que o Estado interfira cada vez menos. Aquele empresário que tiver condição de pagar a integralidade ou parcialidade para o funcionário trabalhar 2, 3, 4, 5, 6 ou 7 dias, que isso seja uma negociação baseada na liberdade do funcionário, do colaborador, do empregado, do empregador, do empresário, do comerciante. Por que eu digo isso? Nós, enquanto parlamento, um país que hoje precisa trabalhar mais, um país hoje que tem uma das menores taxas de produtividade dos seus funcionários. Obrigar, através de força de lei, de uma proposta de emenda constitucional, obrigar o funcionário a trabalhar, obrigar, que uma vez aprovado, o cara só vai poder trabalhar 4 dias. Nosso Estado brasileiro, ele tem que se libertar cada dia mais das leis, da força do Estado, do poder do Estado. Então, o que eu te peço? Que isso seja uma livre negociação entre o empregado e o empregador. Há um ponto nevrálgico nas anotações que envolve o conceito de população economicamente ativa. O quadro atual mostra que uma parcela surpreendentemente estreita de pessoas e empresas que produzem e pagam impostos está carreando o peso de um Estado colossal. Essa base menor sustenta toda a máquina pública. Se a produtividade geral já é estrangulada por esses custos estruturais todos, subtrair um dia inteiro de trabalho da semana, mantendo a obrigação de pagar o mesmo salário, é ignorar a aritmética da sobrevivência empresarial. E chegando num ponto das anotações que traz uma camada puramente cultural para a mesa. O Evaristo entra numa análise sobre como o imaginário popular lida com o conceito de riqueza. É um ponto bem sensível do texto.
E vale sempre lembrar para quem nos ouve que nossa missão aqui é ser estritamente imparcial. Estamos apenas relatando as análises presentes nas notas originais, sem endossar nenhum dos lados. Com certeza. O objetivo é puramente analítico. Ele argumenta que o debate sobre trabalho e descanso no país é fortemente influenciado por certas visões de mundo. O texto faz uma crítica específica ao que classifica como discursos esquerdistas católicos. A ideia que a fonte defende é que, historicamente, consolidou-se uma mentalidade onde o sucesso financeiro e o lucro são vistos quase como desconfiança, como se fossem o resultado de uma exploração inevitável, enquanto a pobreza é muitas vezes romantizada como um estado de pureza moral. Se conectarmos isso a um cenário maior, a consequência prática dessa visão, segundo a tese central da fonte, é a criação de um terreno cultural inóspito para o empreendedorismo. É um ambiente que desestimula, né? Exato. Quando a geração de lucro é criminalizada no subconsciente coletivo, a energia do debate público muda de direção. Em vez de a sociedade focar suas forças em descobrir como inovar, como criar novas tecnologias e como expandir a produtividade, a energia é gasta inteiramente debatendo como fatiar a riqueza que já existe. E o alerta feito na análise é que estão brigando para fatiar um bolo que sequer foi ao forno ainda. A discussão se concentra em como dividir fatias generosas de conforto, sem antes garantir os ingredientes e o tempo de assar para que a economia cresça. Esse é o axioma econômico incontornável que fundamenta as reflexões de Ciambarella. Sociedades não emergem da pobreza apenas redesenhando a forma como distribuem os recursos escassos que possuem. Elas só prosperam criando riqueza nova. Se o bolo não cresce através da inovação e da produtividade, a redistribuição apenas garante que todos recebam fatias igualmente insuficientes. Então, o que isso tudo significa na ponta da linha? O que acontece com o tecido real da economia, nos bairros, nas ruas? Se essa escala 4x3 for imposta por lei amanhã, ignorando nossa atual baixa produtividade? O texto detalha um efeito dominó que exige a nossa total atenção. Pensemos no exemplo prático de um pequeno comércio, como uma padaria de bairro. A padaria precisa abrir as portas todos os dias, de domingo a domingo. Se a lei obrigar que o padeiro e o atendente trabalhem apenas 4 dias na semana, o dono do estabelecimento terá que contratar praticamente o dobro de funcionários para cobrir os dias que ficaram descobertos. O gargalo se forma exatamente nessa matemática. A padaria não passou a vender o dobro de pães só porque tem mais funcionários cobrindo turnos menores. A receita continua a mesma. Mas a folha de pagamento explodiu. De onde saiu o dinheiro para cobrir esse novo custo de produção? A primeira válvula de escape é um repasse para o consumidor. O preço do pão, do leite, do serviço, de tudo precisa subir. O resultado direto e imediato é a inflação, que, ironicamente, corrói o poder de compra e pune de forma mais cruel as camadas mais pobres da população. E se o comerciante não conseguir subir o preço, porque os clientes param de comprar? A segunda válvula de escape descrita no material é o congelamento ou a redução real dos salários a médio prazo. Nenhuma empresa vai conseguir conceder aumentos se o custo fixo já estiver no limite do insuportável. E pior do que isso é o impacto na forma de contratação, né? O efeito colateral mais agudo mapeado nas fontes é a explosão da informalidade. Sim. Se o emprego formal com carteira assinada se tornar um passivo caro demais e rígido demais com a imposição da escala 4x3, o mercado vai encontrar caminhos paralelos. Empregadores e trabalhadores acabarão migrando em massa para a informalidade. Os chamados bicos. Acordos sem proteção social nenhuma, mas onde a matemática da sobrevivência se torna possível no dia a dia. Há também um risco de fuga de capitais, com investimentos migrando para países onde a legislação seja mais alinhada com a realidade produtiva. E esse diagnóstico contrasta violentamente com o histórico de nações que alcançaram jornadas menores de forma sustentável. O texto menciona a Alemanha e a Holanda. Nesses lugares, o trabalhador hoje usufrui de muito mais tempo livre, é fato. Mas o caminho até lá não foi pavimentado por uma canetada mágica, enquanto tentavam arrumar a casa. A redução da jornada não foi o ponto de partida, foi a linha de chegada de um processo longo.
O detalhe que muda tudo é a cronologia. Exatamente. A redução das horas de trabalho por lá ocorreu majoritariamente através de negociações entre sindicatos e indústrias, somente depois que esses países já haviam acumulado uma riqueza colossal. Eles passaram décadas construindo um parque industrial robusto, investindo pesadamente em patentes e tecnologias globais. No cenário brasileiro, a fonte aponta que, por falta de infraestrutura de ponta e capital investido, a produtividade média de um trabalhador é uma fração da do seu equivalente europeu. Não é falta de suor ou de dedicação. É a ausência das ferramentas que multiplicam o resultado desse suor. Fica evidente que se a lei decretada de cima para baixo não é a cura, o Brasil tem um dever de casa monumental antes de pensar em escalar essa montanha. O caminho delineado nas notas passa por um choque de infraestrutura e gestão. Exige investimento agressivo em educação tecnológica, simplificação radical dos impostos para que abrir e manter um negócio não seja um ato de heroísmo e um combate profundo ao desperdício estatal. É criar um ecossistema que premia a inovação produtiva em vez de taxá-la até a morte. Perfeito. Isso levanta uma questão importante, que talvez seja a grande síntese das fontes analisadas hoje. Promessas legislativas que oferecem conforto imediato, desprovidas de lastro na realidade econômica, não constroem um futuro. Elas o hipotecam. A verdadeira qualidade de vida de uma nação não surge por decreto. Ela é o subproduto natural do crescimento estrutural, da sofisticação da indústria e de uma sociedade que entende que a riqueza precisa ser amplamente produzida antes de ser dividida. A regra de ouro é inescapável. As sociedades garantem o direito de trabalhar menos somente após enriquecerem, e não como uma tentativa artificial de simular prosperidade. E construindo sobre tudo que essa exploração das fontes trouxe, fica aqui uma reflexão final, um desdobramento para nossa audiência mastigar ao longo do dia. Se a engrenagem estatal forçar a redução da jornada para 4 dias semanais, em um país que ainda não produz riqueza suficiente para manter os salários fortes e a inflação controlada, qual será o comportamento real das pessoas? Essa é a grande incógnita. Será que esse tão sonhado tempo livre será de fato utilizado para deitar em uma rede, ler um livro ou passear em um parque com a família? Ou será que, esmagados pelo aumento do custo de vida e pelo achatamento da renda que essa mesma lei provocaria, as pessoas acabarão usando esses 3 dias de descanso obrigatório para fazer bicos informais? Virar noites dirigindo em aplicativos ou buscar trabalhos invisíveis apenas para conseguir fechar as contas do mês? Fica o questionamento se a busca apressada e artificial pelo lazer por decreto não carrega o risco silencioso de criar, ironicamente, uma cultura de exaustão ainda mais cruel, onde a pessoa nunca desliga de verdade. É uma provocação forte e necessária para encerrar a discussão de hoje. Obrigado a quem nos acompanhou em mais esta imersão profunda nas engrenagens da nossa economia e da nossa sociedade. E até a próxima análise. Este vídeo e o conteúdo deste canal como um todo objetivam despertar na audiência a percepção dos perigos das conclusões apressadas no Brasil, profundamente influenciado pela religião católica, tão comuns no nosso dia a dia quanto perigosas para a liberdade, a razão e o progresso do país. O problema é usar a economia como pretexto para impor uma moral religiosa disfarçada de ciência. Enquanto esse viés dominar o debate, o Brasil continuará discutindo o termômetro, impostos, redistribuição, narrativas morais de justiça social e justiça fiscal, e não a verdadeira causa da febre, o baixo estímulo ao enriquecimento, insegurança jurídica motivada pelo emocionalismo. A raiz do estatismo como consequências de uma cultura que demoniza a riqueza em vez de entender a sua dinâmica com base na realidade, e não em uma moral ultrapassada da época em que a riqueza era fruto de guerras, pilhagens, escravidão e reservada para os amigos do rei, entre os quais a Igreja Católica sempre esteve presente. Capitalismo não é um problema moral a ser espiado. É um sistema de coordenação humana a ser compreendido e respeitado o máximo possível com respeito aos direitos e garantias individuais baseados nos princípios democráticos. O capitalismo nada mais é do que a democracia na economia. E isso exige menos sermão e mais razão. A história costuma ser narrada como se fosse movida apenas por gênios, estratégias racionais e grandes projetos orientados pelo interesse público. Mas há um fator decisivo quase sempre ignorado: a estupidez humana quando chega ao poder. Esse é um alerta permanente.
Nem as instituições mais elevadas, nem os cargos mais solenes estão imunes à inveja, ao ressentimento, à vingança mesquinha e ao delírio travestido de justiça. Muitas decisões nascem menos da razão, da técnica ou do compromisso com a realidade, e mais do rancor, da vaidade e da disputa pelo controle. Quando a política abandona critérios objetivos e respaldo empírico para operar por narrativas emocionais, o resultado é previsível: instituições degradadas, leis instrumentalizadas e uma sociedade inteira pagando a conta. A lição associada ao Brasil católico é simples e incômoda. A maior ameaça à democracia não é apenas a maldade, mas a combinação entre poder e mediocridade, inveja, ressentimento e sadismo ocultos sob o manto da virtude, do amor ao próximo e do perdão incondicional, somados à estupidez que se recusa a admitir a própria existência. Quando o pensamento crítico desaparece, a ignorância coletiva toma conta. E nesse cenário, cada um se convence de que está absolutamente certo. Pensamento crítico é mais do que pensar demais. É um hábito disciplinado, quase uma arte. Questionar aquilo que parece óbvio, investigar antes de aceitar, exigir provas antes de se deixar levar por qualquer crença. É a capacidade de duvidar até mesmo das próprias conclusões. O brasileiro, em geral, não está preparado para verdades duras. A influência secular da cultura moral religiosa centrada na culpa agravou essa disposição. Durante séculos, formou-se uma mentalidade que trata o indivíduo como incapaz, fraco demais para a liberdade, imaturo demais para a responsabilidade, dependente demais da tutela de autoridades morais e políticas, e ele adorou. Vai, salta o Bolsa Família, 25 anos nós recebemos Bolsa Família. Poucos buscam a verdade porque poucos realmente conseguem suportá-la. A maioria prefere narrativas consoladoras, explicações fáceis e mentiras confortantes. E é justamente por isso que pensar com autonomia se torna, no Brasil católico, um ato raro e quase sempre incômodo. Se você chegou até aqui, isso indica disposição para confrontar ideias que desafiam o que, no Brasil, costuma ser tratado como consenso. Em vez de recuar, você permaneceu. Em vez de se fechar, ouviu. Em vez de buscar conforto, aceitou o desconforto da análise crítica. Essa é a linha divisória entre quem apenas repete slogans e quem assume a responsabilidade de refletir e formar convicções próprias. Poucos buscam a verdade. Ela exige maturidade para suportar seu peso. Narrativas reconfortantes e explicações simplificadas são psicologicamente mais atraentes. Nesse ambiente, pensar com independência torna-se um ato raro e incômodo. O antídoto está no conhecimento estruturado e metodologicamente orientado, capaz de revelar pressupostos ocultos, intenções implícitas e omissões estratégicas. Compreender como argumentos são construídos e o que deliberadamente fica fora do debate permite antecipar movimentos, reduzir a margem do imprevisto e evitar manipulações. No Brasil, a política opera como uma disputa permanente de narrativas, fortemente influenciada por símbolos morais herdados da tradição ibérica, especialmente no que diz respeito à riqueza, à pobreza e à ideia de redenção. O teatro político não se sustenta apenas pelos atores no poder, mas também pelo público que legitima o espetáculo. Quando a política é tratada como religião e líderes são vistos como redentores, em vez de gestores avaliados por desempenho, instala-se um ciclo de indulgência, justificativas e repetição de erros. O país não permanece estagnado por escassez de recursos, mas por déficit de lucidez crítica. Então, a partir do momento em que você toma uma informação para si, você não está mais sendo a mesma pessoa, há uma mudança cerebral, uma mudança, obviamente, cognitiva, uma nova interpretação de realidade, você passa a ser uma nova pessoa. O problema é que quando se pega a mesma informação e se repete a mesma informação, incansavelmente, século após século, e as pessoas continuam aceitando sem questionar. A imbecilidade, ela é uma escolha. Há pessoas que têm deficiência. Isso não é escolha. Ser imbecil é uma escolha. Se você chegou até aqui, é porque este conteúdo fez sentido para você. Portanto, considere apoiar o canal. Inscreva-se, deixe seu like e compartilhe este vídeo com pessoas que valorizam pensamento crítico e curiosidade intelectual.
Assim, você contribui para ampliar o alcance de ideias relevantes e fortalecer um debate mais qualificado. Parabéns pela atenção até aqui e até o próximo vídeo.